Está iniciando hoje uma série muito interessante no UOL, Brasil dos Privilégios. Né? 9 em cada 10 juízes no Brasil ganharam mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal em 2024. E segundo essa análise, né, que eles fizeram análise em 56 milhões de contra-cheques de servidores públicos no nosso país, e eles encontraram dados impressionantes e que mostram que 36 mil servidores ganham acima desse teto, que é o salário maior, que é de R$ 44 mil. E eu queria muito lhe perguntar, né, até como juiz, né, juiz aposentado, professor Mairovich, por que tantos privilégios no judiciário brasileiro, professor Mairovich? Tá desligado o som. Isso é importante. Retoma, por favor. Retomamos. Ok. Eu vou ressaltar como dever de consciência, para que não seja chamado de hipócrita, que eu sou um juiz que já recebi alguns poucos, porque abri mão de muitos, por achar imorais, mas penduricalhos. Agora, por que se ganha acima do teto? E atenção, até ministros do Supremo estouram o teto. Por quê? Em primeiro lugar, são benefícios previstos em lei. Tem todo, evidentemente, o quê? Um trabalho dessas associações de magistrados em cima de projetos, apresentando projetos a parlamentares. Segundo, existem decisões judiciais, ou seja, sentenças com trânsito em julgado. E terceiro ponto, e a gente acabou de ver aí até um último auxílio Peru, né? Existem decisões administrativas. Aí estão os 3 pontos geradores daquilo que faz estourar o teto. Aí vem o próprio Supremo Tribunal Federal a decidir que, com relação a muitos desses benefícios, chamados também de penduricalhos, eles têm natureza, e isso é importante, Fabiola, natureza alimentar, natureza de salário, por isso que eu estou chamando de alimentar. E, portanto, essas indenizações precisam ser pagas. Ora, juntada a indenização ao salário, se quebra o teto. Só um minutinho, professor Mairovich, a gente está voltando com o pessoal da TV, só para a gente retomar esse ponto. Estamos aqui com o colunista Walter Mairovich, que é juiz aposentado, e ele também está repercutindo aqui conosco a nossa manchete principal hoje no UOL, que é a seguinte: 9 em cada 10 juízes no Brasil ganham mais que ministros do Supremo Tribunal Federal. Esses são dados de 2024, nossa reportagem se debruçou em 56 milhões de contra-cheques de servidores públicos. E o foco de hoje dessa série que a gente inicia aqui, Brasil dos Privilégios, o foco de hoje é no judiciário e mostra, né, que 9 em cada 10 juízes no Brasil ganham mais do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. O professor Walter Mairovich, falando até como ex-juiz, estava dizendo aqui sobre os penduricalhos que vão para o salário dos juízes. Os juízes, eles podem fazer isso, abrir mão desses penduricalhos, professor Mairovich? Podem e devem em muitos casos. Por exemplo, veja que vergonha esse auxílio Peru, o auxílio voto que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu, quer dizer, o juiz que está na Praça João Mendes Júnior, só para se ter ideia, para se chegar ao tribunal, atravessa uma praça, dá uns 100 metros. Então ele saía da vara para dar um voto em substituição a um desembargador. Ele ganhava auxílio voto. Então, os penduricalhos foram aumentando de uma tal maneira e sem causa ético-moral, atenção, sem causa ético-moral, que acabou nisso, se deu em tudo isso. E alguns penduricalhos que vieram, por exemplo, vamos falar da licença-prêmio, a cada 5 anos,
com o trabalho em dia e sem falta, se ganhava o quê? 3 meses de prêmio, quer dizer, podia ficar de folga 3 meses ou receber indenização. Então, todos esses benefícios, já começa com licença-prêmio, quinquênio, começam a ser desvirtuados. E acontece o que, como a gente viu aí em alguns tribunais, em especial Mato Grosso, né, que estava na manchete, se viu o quê? Penduricário virou, atenção, virou assalto a cofres públicos. Penduricários vergonhosos. Por exemplo, e o UOL deu na quinta-feira, atenção, na quinta-feira passada, a matéria do quê? Do Ministério Público, e depois isso vai, evidentemente, para a magistratura, querendo o quê? Por trabalho extra, por excesso de trabalho, se criar um benefício por excesso. Ai, trabalhou muito, trabalhou. Sendo que o juiz não está pela CLT, que tem hora extra, faz parte do trabalho do juiz, por isso ele tem 2 férias por ano, por isso que ele tem a garantia do salário, tem a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, mas de repente o Ministério Público agora quer o quê? Estão trabalhando muito, olha, excesso. Então, como é que se vai medir isso? Vamos pensar, recebeu uma carga exagerada, então tem que receber. Ora, isso faz parte da própria natureza da função do juiz. Professor Mairovich, eu já ia